Muito bom dia. Como sabemos, é dedicada aos novos modelos de governação em saúde. Ao longo destes 4 dias estaremos a discutir modelos de governação em saúde das mais variadas áreas, dos mais variados temas, desde a organização interna dos hospitais, passando pela inovação tecnológica e digital, pela integração de cuidados, mas também pela área do medicamento. E é sobre isso que esta sessão irá versar. Estaremos a discutir hoje, a analisar os modelos de organização das comissões de farmácia e terapêutica e os processos de tomada de decisão e a sua variabilidade nos diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, a avaliar as oportunidades de melhoria associada a este processo, a avaliar as oportunidades também ao nível da monitorização, da avaliação de resultados de efetividade das novas terapêuticas e da forma como podemos utilizar esses resultados para melhorar o tratamento dos nossos doentes, mas também em termos de financiamento destas novas terapêuticas. Para isso, temos aqui 4 excelentes convidados para esta sessão: o Dr. Pedro Meira Ramos, do Instituto Kaizen, que nos apresentará um estudo, um projeto que está em desenvolvimento em algumas instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, precisamente sobre isto, sobre uma análise, um mapeamento do processo atual das organizações, da organização das comissões de farmácia terapêutica e do processo de tomada de decisão relativamente a estes fármacos. Teremos também connosco a professora Fátima Falcão, diretora dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e membro da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, o Dr. Armando Alcubia, responsável pelos Serviços Farmacêuticos do Hospital Garcia da Horta e membro da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, e o Dr. João Ribeiro, farmacêutico assessor do Centro Hospitalar Cova da Beira e atualmente presidente do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar da Ordem dos Farmacêuticos. Eu, antes de passar a palavra ao Dr. Pedro Meira Ramos, recordava aqui só alguns dados do Índice Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar do ano passado, 2021. É um estudo que todos os anos a APA faz em colaboração com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e com a Ordem dos Farmacêuticos, e eu recordava aqui só alguns dados deste último estudo, 2021. Este estudo mostrava-nos que o tempo de aprovação medido entre a prescrição pelo médico, o pedido pelo médico e a aquisição do fármaco rondava cerca de 30 dias, e que 57% dos respondentes ao nosso inquérito entendia que o processo de aquisição de medicamentos não era desencadeado atempadamente. Diziam também os respondentes a este nosso inquérito, no ano passado, que cerca de 70% das pessoas identificava a carga administrativa como sendo a grande barreira neste processo de aquisição. Este estudo mostrava-nos ainda um dado que eu acho que é importante nós discutirmos aqui hoje, que é que após a introdução de um novo medicamento, cerca de metade, um pouco mais de metade das instituições não realizava monitorização dos resultados obtidos com estas novas terapêuticas e, portanto, não utilizava esta informação valiosa sobre como é que estes fármacos, estas novas terapêuticas, se traduzem em termos de valor que acrescentam aos tratamentos dos nossos doentes. E, portanto, eu penso que este é um aspecto também que é importante nós discutirmos mais à frente neste debate. Eu convidava todos aqueles que estão a assistir a colocarem as vossas questões aqui na plataforma, há um espaço dedicado para o efeito, e eu depois irei colocando essas questões ao longo da sessão aos nossos convidados. Eu passaria desde já a palavra ao Dr. Pedro Meira Ramos, que nos irá apresentar, no fundo, um resumo deste estudo, deste trabalho que está a ser feito pelo Instituto Kaizen com um conjunto de hospitais, com o objetivo que eu já vos descrevi, mapear a situação atual, tentar encontrar oportunidades de melhoria e, no fundo, tentar acrescentar mais valor ao tratamento que nós damos aos nossos doentes. Dr. Pedro Meira Ramos, faz favor. Então, muito obrigado e bom dia a todos. Antes de mais, aqui numa primeira instância, fazer um agradecimento bastante sentido. Portanto, um agradecimento à APA por este convite, esta participação, e aqui o cumprimento ao Dr. Xavier Barreto. Também aproveito para cumprimentar o Dr. Armando Alcubia, o Dr. João Ribeiro, a Dra. Fátima Falcão, também os participantes desta mesa e todos os restantes participantes. Portanto, muito obrigado por este desafio. Trago-lhes aqui um bocadinho a perspectiva que introduziu o Dr. Xavier Barreto, e muito bem, daquilo que temos vindo a fazer com alguns centros hospitalares, nomeadamente
uma parte daquilo que podemos chamar o processo global do acesso ao medicamento no fundo, para os utentes, para os pacientes, e trago-lhes aqui qual é que foi a abordagem seguida, os princípios que estão por trás e lançar, se quiserem, também em tom de desafio, um bocado os princípios de solução e as ideias que saíram e que surgiram fruto disso. Acho que é importante referir qual é que é a metodologia que temos vindo a seguir neste sentido, não é? Portanto, nós trabalhamos em melhoria contínua, é isto que queremos implementar e desenvolver em todas as organizações que tenham um propósito de melhorar um processo em específico, como este que nos traz aqui, ou então melhorar de uma maneira mais abrangente. Independentemente disso, acho que todos concordam a importância do acesso e da celeridade e eficiência de um processo de introdução de medicamento e, no fundo, gerar acesso no fundo, aos pacientes. Portanto, isto pode acarretar mudança, pode acarretar disrupção e, portanto, ela será mais célere e mais eficiente, no fundo, envolvida numa cultura de melhoria em que todos os intervenientes, não é, de uma maneira frequente, envolvendo as equipas, áreas, intervenientes externos ou internos, conseguem trabalhar em conjunto entre si para não só desenhar soluções disruptivas, conseguir implementá-las e conseguir mantê-las. Porque acho que, como uma última nota relativamente a isto, aquilo que nós chamamos de melhoria contínua, há 3 formas importantes de o fazer. Portanto, uma relacionada com o desenho daquilo que é o sonho de melhoria de qualquer organização, do centro hospitalar, processo e, portanto, no fundo, qual é a estratégia de melhoria a seguir. A disrupção processual, que acarreta equipas multidisciplinares a trabalharem num processo, e no fundo foi isso que nós fizemos nas nossas intervenções, que ainda continuam, mas depois aquilo que nós chamamos a melhoria contínua dentro das equipas, quase a melhoria contínua diária, ou aquilo que chamamos o Kaizen diário. Para quê? Para garantir que essa melhoria se mantém no dia-a-dia, mas que também é incorporada, as disrupções são incorporadas nas equipas. Mas, o que é que isto quer dizer no fundo? E há aqui uns princípios subjacentes que temos que ter em conta na análise de todos estes processos. O que chamamos de melhoria contínua, o Kaizen tem 5 princípios fulcrais, que estão por esta ordem propositadamente. Portanto, aquilo que nós chamamos de criar valor para o doente ou para o paciente, se olharmos para o processo de acesso, de introdução do medicamento, isto é crucial, não é? Dada a importância e a relevância que isso tem no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida. E, portanto, todo o desenho e toda a melhoria deve ter este primeiro princípio em mente, ou seja, este processo existe e nós estamos a fazer isto com o cuidado de melhorar a experiência e prestar os melhores cuidados de saúde ao paciente e, portanto, o que vem a seguir tem que ter este princípio como base. Naturalmente, a seguir vamos procurar a eficiência do fluxo e dos processos, que já vamos explicar, portanto, reduzir todos os desperdícios ao longo do processo. Falávamos há bocado nas barreiras, não é, ao acesso ou à introdução, portanto, quais é que são estas barreiras, em que é que isto se traduz? É um tema de processual, de capacidade, de estruturação, etc. Portanto, este foi um dos levantamentos que se fez e trabalhar naquilo que chamamos o terceiro princípio, que é aquilo que em japonês, dado o nosso ADN oriental, chamamos o Gemba, ou seja, trabalhar com as equipas e trabalhar nos processos, nos locais onde se acrescenta o valor, onde os processos ocorrem. Ou seja, no seio das equipas, no seio da CFT, no seio, no fundo, trabalhando com a documentação e com os processos e com os sistemas que estão envolvidos, para, no fundo, conseguirmos procurar a eficiência de fluxo, sempre com o valor para o doente em mente. Isto só se faz envolvendo as equipas, portanto, isto é um processo que depende de equipas, que depende do know-how, que depende de intervenções e decisões, e, portanto, é crucial que assim seja feito dessa maneira, e depois o princípio de ser científico e transparente, e num processo que naturalmente requer dados e precisa de dados para ser desenvolvido e para as tomadas de decisões serem feitas de forma eficaz, este princípio encaixa muito bem, não é? Portanto, toda a melhoria deve estar assente nisso e devemos também montar processos que estão precisamente orientados para isso. Um ponto importante é que nós, quando procuramos eficiência, devemos procurar primeiramente eficiência do processo por si só. Mais uma vez, tendo em conta o primeiro princípio de acrescentar valor para o doente, no fundo, a celeridade e a capacidade de introduzirmos e darmos acesso aos medicamentos é crucial para que isto seja eficaz. O processo como um todo tem que, no fundo, estar focado nisso que chamamos o valor acrescentado desse processo e, ao mesmo tempo, permitir também a realimentação com conhecimento e dados para que depois as tomadas de decisões, aprovações, avaliações sejam feitas de uma maneira ainda mais rápida e eficaz em termos de resultados e de terapêutica. Portanto, um dos focos principais e que nós olhamos muito em conjunto é precisamente, vamos focar no processo, vamos perceber quais é que são as etapas, como é que nós conseguimos quebrar as barreiras,
como é que conseguimos melhorar aqui a comunicação, como é que nós garantimos que os intervenientes são envolvidos, que a informação passa, como é que a informação lhes chega, ou será que temos que andar à procura de informação e isso cria dificuldades, e portanto como é que nós conseguimos aqui fluidez, mas depois, numa segunda instância, focarmos então naquilo que chamamos de eficiência dos recursos para garantir que temos capacidade e que temos um processo rápido e ágil. Portanto, isto é muito importante porque um dos focos primários, não é, deve ser reduzir aquilo que nós chamamos o lead time, ou o tempo de processo total de introdução e acesso aos medicamentos. Isto é que é aqui a grande base. Obviamente, aquilo que nós pretendemos não é tornar este processo eficaz através de simplesmente sobrecarregar ou com mais esforço, mas sim perceber todas estas barreiras, nomeadamente algumas das discutidas, portanto o acesso à informação, a procura de estudos e de dados para poder fundamentar e a procura de alternativas na introdução, a comunicação entre os diferentes intervenientes, etc. Tudo isto também acarreta tempo e ocupa tempo dos recursos e naturalmente nós não queremos ser mais céus ou conseguir fazer isto mais depressa por sobrecarga, mas sim conseguimos transformar aquilo que são todos estes tempos, todas estas atividades, todas estas etapas do processo que consideramos não um valor acrescentado, tendo em conta os primeiros princípios que lhes expliquei, e como é que nós transformamos isso num foco claro das equipas em tomar as melhores decisões e conseguir ter o acesso à informação que permita fluir todo este processo. A abordagem que temos seguido nas nossas diferentes intervenções, tendo uma abordagem muito prática, nós falamos aquilo que são os workshops de melhoria, os workshops Kaizen, portanto, podem ver aqui um bocadinho pelas fotografias de algumas situações reais, portanto, um trabalho em equipa focado na melhoria do processo, em que todos tenham um claro entendimento de qual é que é a visão e o valor acrescentado do processo, daí eu ter insistido tanto com os princípios que que discutimos ali ao princípio, portanto, ter um processo claro, trabalhando com os elementos e com os objetos que fazem fluir o processo, ou seja, as bases de dados, as informações, a documentação, olharmos para os modos de comunicação, de reuniões, etc, etc, e, mais uma vez, também para responder e cumprir com o princípio de desenvolvimento das pessoas, porque sabemos muito bem que isto é um processo que acarreta vários intervenientes, que exige níveis de decisão, que exige estudo, que exige avaliação, e, portanto, a melhoria, de facto, faz-se envolvendo quem sabe e trazendo a sabedoria de múltiplas pessoas e conseguindo, assim, ter uma intervenção mais rápida e chegarmos a um desenho de soluções mais rápido. Portanto, no fundo, tem sido esta abordagem que temos tido em conjunto, é aquela que defendemos para qualquer melhoria de processo, mas naturalmente no tema da introdução de medicamentos foi esta e está a ser esta abordagem. Temos focado muito na introdução do novo medicamento no centro hospitalar ou então da decisão da administração do novo medicamento a um doente e, no fundo, a metodologia que temos utilizado, porque importa referir que isto é tanto mais eficaz ao céu e fomentamos depois a criação de uma cultura de melhoria, seja por este porque tem impacto neste processo, como pode ter em todos os outros, seguimos aqui uma abordagem estruturada. E a ferramenta recomendada, e que temos usado sobretudo para a melhoria deste processo em concreto que estamos aqui a discutir, tem sido o mapeamento de processos que temos realizado com as diferentes equipas e envolvendo diferentes intervenientes, que nos permite perceber aqui quais é que são todas as etapas, qual é que é o fluxo de informação e de comunicação, como é que recolhemos dados e informação para poder fazer as avaliações, procurar as alternativas, como é que medimos a eficácia ou como é que não medimos, qual é que é o fluxo de comunicação para a tomada de decisão, que reuniões é que estão montadas, etc. Portanto, para quê? Para focarmos muito, mais uma vez, na redução dos lead times dos processos, das perdas de informação, na carga burocrática ou no retrabalho que pode gerar, e aquilo que temos feito com as equipas, no fundo, é fazer um mapeamento do estado atual, local, não é? Acho que é importante referir esta pequena nuance, portanto isto tem sido trabalhado com as equipas locais de cada centro hospitalar e acho que abre aqui um bocadinho a porta de olharmos para isto de uma maneira mais global, eu vou falar disso um bocadinho mais à frente, mas foi este levantamento em conjunto e envolvendo todas as pessoas que nos permite depois a identificação de oportunidades e tem gerado, no fundo mesmo, ainda que localmente, qual é que é a visão futura, o que é que nós queremos implementar e qual é que é o plano de ação para que ocorra. E aquilo que temos visto do trabalho com as equipas é que de facto há um conjunto de oportunidades que se levantam e que entusiasmam a equipa, não é? Na perspectiva de que de facto isto pode ser melhor e podemos fazer isto melhor e tem saído um conjunto de ações bastante interessante que esperemos se desenvolvam agora no futuro. Mas a metodologia recomendada no fundo para a melhoria de um processo desses é esta que temos utilizado com sucesso. Para não arrastar muito mais, acho que há aqui um ponto importante. Apresento-vos aqui alguns
princípios de solução de otimização do acesso ao medicamento. Mais uma vez, focámos-nos muito na introdução do novo medicamento no centro hospitalar ou na tomada de decisão da administração do novo medicamento. Há aqui várias áreas do processo, não é? Que eu não entrarei muito em detalhe, teremos oportunidade depois na discussão mais à frente, mas as grandes ideias, fruto dos princípios e do trabalho que fizemos e que lhes expliquei para trás, acabam por ser estas. Portanto, como é que nós conseguimos montar e transformar todo este processo naquilo que chamamos um workflow, ou seja, uma sequência de trabalho, um processo bem normalizado, que permita o acesso rápido e eficaz às informações, que permitam a preparação, os estudos e as análises de uma forma clara e eficiente. Como é que garantimos um processo de aprovações que não é demorado e que, no fundo, garante que vamos aos intervenientes corretos e nos tempos certos e que temos uma comunicação definida e altamente suportado, e acho que é uma das grandes oportunidades que tem saído e que faz sentido discutir, suportado aqui numa base de dados e informação que quanto mais digital, melhor, porque hoje em dia, no fundo, facilita muito este acesso. Mas um ponto importante e que tem surgido aqui acaba por ser muita estruturação e a normalização de todas as etapas do processo que depois permitem desenvolver aqui plataformas e suportes digitais para a gestão do acompanhamento e a gestão dos pedidos, para dar visibilidade. Isto, claro, tem que estar assente numa boa definição de responsabilidades e também de tempos de resposta para as diferentes etapas. Isto é crucial se queremos um processo eficaz e célere, mas que garanta a qualidade. A otimização dos processos de estudo também é um ponto importante, portanto, o acesso rápido ao conhecimento, aos dados, porque reparem, isto é feito em muitos locais, por muitas equipas, em vários centros, portanto eu arrisco dizer que muitas das vezes há várias pessoas a fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo e portanto isto tem aqui claramente uma oportunidade grande se pensarmos nisto numa perspectiva global. Da estruturação da comunicação e das dinâmicas de reuniões, no fundo, para conseguirmos ter aqui de forma standardizada e normalizada, são conceitos que eu foco aqui muito, como é que nós garantimos uma tomada de decisão rápida, mas ao mesmo tempo que não seja um grande esforço de recolha de informação, de compilação, de tratamento, mas que estas reuniões e que a comunicação seja feita com a informação que é recebida ativamente e sobre a qual podemos atuar, e a monitorização e acompanhamento, onde reside aqui uma grande oportunidade, que acho que já foi mencionado ao princípio, de não só a normalização destas rotinas, mas também como é que nós conseguimos fazer um acompanhamento eficaz dos resultados e dos benefícios e usar isso como uma realimentação de processos futuros para tomada de decisão. Acho que isto claramente abre aqui as portas para uma discussão e uma oportunidade muito clara de pensarmos neste processo de maneira global e de maneira digital. E tendo em conta os princípios anteriores, deveria ser esse o caminho, no fundo. Ou seja, esta oportunidade de avançar pelo desenho de uma implementação normalizada e única, com um workflow claro para todos, suportado digitalmente, com uma capacidade de agregar todos os dados que são criados e que são gerados ao longo, no fundo, das introduções, do acompanhamento do doente, permitirá depois ter uma análise e consolidação de dados global. Isto, obviamente, hoje em dia faz muito sentido que seja suportado digitalmente para facilitar muito este acesso, para termos plataformas únicas, não só na gestão, no acompanhamento, mas que haja uma partilha de conhecimento e dados global para facilitar muito a tomada de decisão. E é claro que esta estruturação, que depois permite termos uma estrutura de informações e dados coerente e coesa, permitirá depois abrir ainda mais as portas para aquilo que é o futuro, com a introdução da inteligência artificial, de análise de dados em grande escala, para permitir, no fundo, tirar conclusões que hoje em dia conseguimos, mas que se calhar com grande esforço e com o tempo das pessoas. E, portanto, há aqui, acho que podemos, eu costumo dizer que não devemos desanimar por ver que há muitas oportunidades num processo, devemos precisamente ficar contentes por ver que há aqui uma possibilidade de podermos levar isto muito mais além, e achamos que estes princípios e esta abordagem, este método, podemos utilizar localmente, se for visto de uma maneira global, e à escala global permite-nos aqui ter uma melhoria e um impacto muito importante. Esta transformação digital é crítica porque temos apercebido, no fundo, da produção e da gestão de informação que está subjacente a todos estes processos. Portanto, este é claramente aqui o caminho, mas estes princípios que lhes expliquei, de criar valor para o cliente, de identificarmos claramente o que é desperdício, tendo em conta o valor acrescentado do processo e nunca perdendo de vista a importância da introdução e do acesso às terapêuticas, que isto é o mais importante. Ou seja, essa transformação tem que vir muito aliada com um trabalho
de definição e standardização e remoção do desperdício deste processo, para que depois também se desenhe uma solução adequada e não automatizemos ou digitalizemos aquilo que não é valor acrescentado, e que isso nunca perca os princípios de melhoria, que mesmo uma melhoria mais clássica, mais básica localmente, devem ser exatamente os mesmos se pensarmos global. Mas acho que, para finalizar aqui numa nota, reparem que isto é um processo que é repetido por muitos intervenientes ao longo de todo o país, ao longo de vários centros hospitalares. Julgo eu que certamente muitas das dificuldades serão as mesmas. Portanto, há aqui uma oportunidade clara de darmos um passo em frente na sistematização deste processo, torná-lo mais célere e, claramente, eu diria que a transformação digital e a digitalização de todo este fluxo é crucial e é claramente uma das grandes oportunidades que temos aqui em mãos. E pronto, no fundo foi aqui uma intervenção rápida, um resumo de qual é que é o caminho que temos seguido localmente com os centros hospitalares. Acho que era importante passar aqui os princípios básicos de uma maneira muito rápida, do que é que está sempre por trás e subjacente à melhoria. Há aqui algumas ideias que começam a fluir, há claramente uma oportunidade global, uma oportunidade de digitalização, e agora temos sempre, espero eu que saiamos daqui com este desafio em mente, para que isto se torne efetivo, que isto terá um impacto em todos nós, na verdade. E é isto. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Pedro Meira Ramos. Eu acho que deu-nos aqui algumas pistas muito importantes sobre oportunidades de melhoria neste processo. E para seguirmos e para termos aqui para facilitar o enquadramento desta questão, particularmente àqueles que porventura estejam a assistir e não estejam tão familiarizados com este processo, eu pedi ao Dr. João Ribeiro se fazia o favor de nos explicar em termos gerais como é que este processo se desenrola nos hospitais. Que fármacos é que são sujeitos a este processo de autorização, quem é que faz os pedidos, qual é o processo de decisão dentro dos hospitais e depois a nível central. Por favor. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer também à APA a oportunidade de estar neste painel, cumprimentar o Dr. Xavier e todos os colegas de painel, e cumprimentar também o Dr. Pedro Meira Ramos pela apresentação que fez e pelo trabalho que estão a desenvolver no sentido de facilitar este processo transversal a todos os hospitais. Começo então, como pediu o Dr. Xavier, por caracterizar um pouco como é que é feito o processo de seleção, com alguma variabilidade de unidade para unidade de saúde, mas mais de uma forma geral, seguem mais ou menos um workflow que é comum, com aspectos que quase todas as unidades de saúde têm que atender antes de introduzir uma nova tecnologia. E começo por referir que a montante das comissões de farmácia terapêutica locais existe, como já se foi falado aqui bem, a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, que até temos dois representantes aqui neste painel, a professora Fátima Falcão e o Dr. Armando Alcobaia. E a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, digamos que faz uma primeira abordagem na escolha, na seleção dos fármacos e das tecnologias a serem consideradas custo-efetivas, e além disso ainda faz, em alguns pontos, um escalonamento com orientações de primeiras e segundas linhas terapêuticas. Portanto, diria eu que o trabalho das comissões de farmácia terapêutica locais tem por base alguma avaliação que já foi feita pela Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica e até antes disso pelos painéis de peritos do Infarmed na atribuição ou não de financiamento hospitalar. Portanto, posto isto, distinguiria três situações, por exemplo, bastante comuns, uma um pouco mais antiga, que é o tratamento da hepatite C, que continuam os pedidos de tratamento da hepatite C, embora isto já tenha sofrido alguma evolução, mas continuam a ser submetidos num painel próprio, que é ao qual chamamos o portal da hepatite C, são feitos pelo médico solicitante e têm dois níveis posteriores de validação, um a seguir pela Comissão de Farmácia Terapêutica Local, e o final pelo Conselho de Administração, que normalmente delega essa competência no diretor clínico, ou em quem ele indicar. Portanto, aqui a Comissão de Farmácia Terapêutica Local pode ter um papel mais ou menos orientador
e influenciar mais ou menos na seleção das terapêuticas, porque também já existem bastantes terapêuticas para o tratamento da hepatite C. Grande parte delas já são pangenotípicas, portanto servem para tratar quase todos os genótipos e, portanto, existem já um leque variado de opções que as comissões podem escalonar dentro do próprio hospital, em função também de tendo em conta aspectos económicos e qual é que é o mais vantajoso para a instituição e, portanto, dentro da instituição escaloná-las, por exemplo, tendo em conta sempre o binómio custo-efetividade. A seguir, existe um outro tipo de pedidos, também centralizado, que são os pedidos de utilização de medicamentos em indicações que estão aprovadas, portanto a autoridade regulamentar fez o seu trabalho e a eficácia foi demonstrada, mas não se encontram ainda financiadas no Serviço Nacional de Saúde, seja porque o processo ainda está a decorrer, ou porque houve uma primeira recusa, que poderá haver uma segunda e uma terceira por parte do regulador na atribuição do financiamento hospitalar. Contudo, mesmo nestes casos é possível aos clínicos e aos hospitais proporem doentes para terapêutica em situações muito especiais, mediante um relatório clínico que é entregue nos serviços farmacêuticos e um farmacêutico insere num portal, que é o portal do CIATES, próprio para este efeito, que prevê também 2 níveis posteriores de validação, sendo que o primeiro, novamente, pela Comissão de Farmácia Terapêutica Local, e, por último também, e antes de ficar disponível para o grupo de peritos avaliar, novamente a validação final pelo Conselho de Administração ou em quem ele delegue. Um terceiro nível, e diz respeito à grande parte dos pedidos que são feitos às comissões de farmácia terapêutica, propostas de inclusão de fármacos, medicamentos ou outras tecnologias de saúde, situações que já estão financiadas, já foram avaliadas, a maior parte delas encontra-se até já no Formulário Nacional de Medicamentos, que está bastante bem agora, portanto tem vindo a sofrer uma atualização constante, inclusivamente com linhas terapêuticas, como eu já referi, e é da responsabilidade da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, mas o que não quer dizer que tudo o que está no Formulário Nacional de Medicamentos seja obrigatoriamente disponibilizado pelas comissões de farmácia terapêutica locais, ou que as comissões de farmácia terapêutica locais só se possam restringir ao que está no Formulário Nacional de Medicamentos, sendo que o facto de estar lá já é uma boa ajuda para o processo de introdução. E, portanto, quando um médico ou um profissional de saúde quer introduzir uma tecnologia no hospital onde trabalha, portanto, se ela já foi avaliada pela Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, faz o pedido de introdução à Comissão Local de Farmácia Terapêutica, que depois procede à análise, portanto, e neste processo, eu acho que aqui mais ou menos em todas as unidades de saúde o processo segue mais ou menos o mesmo caminho, com nuances individuais inerentes à organização de cada instituição. Há uma solicitação, ou seja, informática, hospitais que já têm isto informatizado, penso que é o caso do Garcia Dorta, que o Armando depois poderá definir melhor isso. Outros se utilizam ainda impressos, há uma solicitação à Comissão de Farmácia Terapêutica, que depois procede à análise em sede de comissão, tendo havido estudos prévios para se proceder a essa análise, recolhendo a evidência e, sobretudo, comparando aquilo que estão a pedir com o pressuposto de que, se já existe alguma tecnologia no hospital para aquele tipo de situação, terá que ser sempre comparado com aquilo que está a ser proposto para tomada de decisão posterior. A seguir à tomada de decisão, seja qual for a decisão da Comissão de Farmácia Terapêutica, ela é comunicada ao proponente e no caso da aceitação, tem que ser divulgada dentro da instituição e definindo desde logo também os critérios de utilização do medicamento na instituição. Eu digo medicamento, ou pode ser outra tecnologia de saúde que não medicamento. E volto a frisar, este é um aspecto que eu diria que, com nuances individuais, é mais ou menos comum a todas as instituições de saúde. É também papel das comissões de farmácia terapêutica, e um papel não menos importante é a avaliação
do efeito que essa introdução terá na vida da instituição e, sobretudo, na forma como se trata os doentes e no aporte financeiro que pode trazer em termos de mais-valia para a instituição. Este aspecto, julgo que há uma diversidade maior no trabalho que é feito pelas diversas comissões de farmácia terapêutica. É um campo mais difícil, há unidades de saúde que têm uma monitorização num estado mais evoluído, digamos assim, enquanto que há outras que não têm capacidade para fazer todo este processo, que é difícil e aproveito para manifestar o agrado pela forma como o Dr. Pedro Meira tem vindo a trabalhar e a propor alternativas e soluções que possam facilitar este processo. Portanto, como eu dizia, é um processo que se reveste de uma disparidade e que se prende com a monitorização pós-introdução da capacidade do tal medicamento ou da tal tecnologia produzirem o efeito desejado num cenário clínico real, portanto, que gerará dados que importa depois ter em conta e partilhar quer com quem fez a aprovação, quer com outras instituições, ou seja, comparar a eficácia que à partida já estava demonstrada com aquilo que é a efetividade, referindo-se à forma como o tratamento atua na clínica. Como eu estava a dizer, neste aspecto existe uma grande variabilidade de procedimentos, dependendo da capacidade das comissões de farmácia terapêutica locais e também até dos próprios clínicos para fazer essa análise, dependendo também da tecnologia disponível, sendo que, desde logo, a digitalização e a introdução do conceito dos Driven Data são seguramente uma mais-valia em todo este processo. Há processos que desde o início, na introdução, definem logo indicadores de monitorização futura, por exemplo, no caso de tratamentos oncológicos, um deles pode ser a sobrevida global, outro pode ser a sobrevida livre de doença. Outras tecnologias, há comissões de farmácia terapêutica que solicitam aos próprios proponentes que sejam eles a definir os indicadores que poderão auxiliar uma monitorização da efetividade dentro da instituição. O que também é difícil, e esta parte é mais fácil, o que também é difícil é a recolha a posteriori destes dados, portanto, e de todos os doentes tratados, uma tecnologia que foi introduzida, mesmo que tenha pressuposto 2 ou 3 indicadores de monitorização, depois há que fazer a aplicação aos doentes que já foram tratados pela instituição e tratar esses dados, e esta parte, como eu dizia, penso que existe uma disparidade maior de instituição para instituição, porquanto é seguramente mais difícil de fazer e tem que envolver não só as comissões de farmácia terapêutica, mas até os próprios proponentes nesse processo. Como consequência, muitas vezes disto tomam-se decisões sem medição dos resultados das medidas previamente tomadas, o que desde logo subjaz um maior esforço, quer em recursos humanos, e gera desperdício, porque continuamos a tomar decisões sem avaliar aquelas que tivemos previamente. Portanto, eu diria que toda esta parte carece de maior empenho de todos os grupos profissionais envolvidos, desde logo das comissões de farmácia terapêutica, mas lançando mão de tudo o que tiver ao dispor para fazermos essa análise. Dr. João Ribeiro, muito obrigado. Eu fiquei aqui só com uma ou duas dúvidas. Se eu bem percebi, na submissão central, portanto, a Comissão de Farmácia Terapêutica Nacional, há alguns casos, como é o da hepatite C, em que já existe uma plataforma digital, mas na grande parte dos processos ainda são processos em papel. Portanto, não temos plataformas digitais para submissão destes pedidos. Não. Temos uma plataforma digital para submissão de medicamentos ou tecnologias às quais não foi conferido financiamento, portanto a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica não considera o custo efetivo, ou que se encontrou ainda, portanto o titular da AIM submeteu o processo de avaliação farmacoeconómica, no fundo pediu para ser obtida com participação, portanto, e esse estudo demora algum tempo, nunca menos de 6 meses, e se calhar estou a ser otimista,
e durante esse processo, enquanto decorre o processo de avaliação farmacoeconómica, é possível individualmente, mediante relatório clínico individual, utilizar, é possível, se o painel de peritos assim o entender. Mas penso que a professora Fátima e o Dr. Armando poderão confirmar melhor, uma vez que até estão na Comissão de Farmácia Terapêutica, na Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, mas julgo que é esse o caminho. Só uma última questão, esta disparidade ou esta falta de capacidade para fazer os registros a posteriori do resultado destas novas terapêuticas tem também origem na falta de recursos humanos. Há neste momento uma falta de capacidade também dos serviços farmacêuticos para responder a esta solicitação? Sem dúvida que sim, das próprias comissões de farmácia terapêutica, e que, obviamente as comissões são limitadas, têm membros médicos, membros farmacêuticos que variam entre 3 a 5, consoante a dimensão do hospital, 3 a 5 médicos, 3 a 5 farmacêuticos, e obviamente este trabalho não pode recair somente nos membros das comissões de farmácia terapêutica. Terão que ser auxiliados, e os farmacêuticos hospitalares estão seguramente bem posicionados para fazer esta análise, mas mesmo assim eu penso que é de considerar outras hipóteses. Nós cada vez mais, sobretudo em hospitais universitários, e todos nós recebemos alunos de mestrado, alunos que fazem teses de doutoramento, e existe todo um manancial de informação não tratada à espera de ser colhida. Portanto, e eu acho que alunos de medicina, alunos de ciências farmacêuticas estão em ótimas condições de dar uma grande ajuda também, mas obviamente passará também por um reforço na parte de monitorização e vigilância, um reforço de farmacêuticos hospitalares, sem dúvida nenhuma. Professora Fátima Falcão, no Centro Hospital Lisboa Ocidental o processo está organizado desta forma, ou existe aqui alguma variabilidade? Por exemplo, neste ponto em concreto, sem prejuízo de nos explicar o processo como um todo, mas neste ponto em concreto da recolha de informação sobre os resultados a posteriori, está a ser feito, está a ser utilizado pelo hospital? Bom dia, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Gostava de cumprimentar os colegas de mesa. Depois, talvez, agradecer o convite que me foi feito para vir aqui discutir hoje este tema, que é um tema que eu gosto bastante e que me tem ocupado bastante nos últimos anos, mas não posso deixar de começar por referir que tenho 3 conflitos de interesses, não é um, não são 2, são 3. O primeiro conflito de interesse é que eu pertenço à Comissão de Farmácia Terapêutica do meu hospital desde há algum tempo, portanto esta preocupação não só com a introdução dos medicamentos, com o tempo que decorre desde que o pedido é feito até que o medicamento é disponibilizado ao doente e depois a monitorização da utilização tem sido uma grande preocupação da nossa comissão. O segundo conflito de interesses tem a ver com o facto de eu pertencer à Comissão Nacional e de também aí ter de alguma forma tentar sempre contribuir com a nossa experiência do centro hospitalar. E o último, mas não menos importante, conflito de interesses é que nós temos implementado nos serviços farmacêuticos a metodologia Kaizen já há alguns anos, e que na realidade se traduz em muitas daquelas coisas que o Dr. Pedro Meira Ramos há bocadinho apresentou. Portanto, posto isto, vamos então àquilo que foi a pergunta que me colocou. Em relação a este processo e ao processo de acesso ao medicamento, eu se calhar dividia o processo em 2 grandes fases. Temos uma primeira fase que decorre desde que é feita a solicitação até que tem a autorização, e tal como o Dr. João Ribeiro disse, nós temos fundamentalmente 2 grandes níveis de autorização. Temos a autorização a nível do Conselho de Administração do Hospital para os medicamentos que já foram avaliados, e depois temos a autorização por parte do Infarmed naqueles que o processo de avaliação ainda não se encontra concluído. Este é um primeiro passo, é um primeiro timing, e aqui eu penso que a maioria dos hospitais tem as coisas organizadas de modo a que todos os prazos sejam encurtados ao máximo. Depois temos uma segunda parte do processo, que é exatamente a monitorização após o início da utilização. Aí eu penso de uma forma geral as instituições, e eu apenas posso falar
por esta a que pertenço, é onde nós sentimos as maiores dificuldades. Não em termos de definição de processo ou de definição de como deverá ser feita esta avaliação, eu penso que a maior dificuldade que sentimos por vezes é na definição dos outcomes, que outcomes é que vamos avaliar, e não só nessa área, mas também nas ferramentas que temos disponíveis para o fazer. A título de exemplo, eu gostava de referir que nós, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, temos um processo que se inicia na solicitação, depois temos uma primeira análise e um primeiro parecer que é feito pelo farmacêutico, e isso obriga a quê? Obriga a ter uma equipa especializada por área e obriga também a ter a integração do farmacêutico na equipa médica, porque este tipo de análise, este tipo de parecer só faz sentido se for feito no seio de uma equipa multidisciplinar. Depois temos uma comissão de farmácia terapêutica que reúne muitas vezes, não é? Todos nós aqui já referimos o tempo que isto representa. Temos a autorização e, portanto, esta primeira fase do processo eu acho que nós conseguimos encurtá-la bastante. A segunda parte, a parte da monitorização, aí é um bocadinho mais difícil. Eu falaria talvez em duas grandes áreas. Portanto, quando nós falamos em monitorização, nós falamos em monitorização para termos uma noção do que acontece na vida real, e, portanto, falamos em efetividade. Depois falamos na segurança da utilização do medicamento, e muitas vezes está relacionada com a identificação de possíveis eventos adversos, que serão ou não reações adversas, mas que obriga, mais uma vez, a um grande investimento em termos de recursos. E depois temos a parte dos custos, não é? Quando eu olho para estas coisas, normalmente gosto de ter um bocadinho a noção daquilo que são os números. E antes deste nosso encontro de hoje, eu estive a ver um bocadinho o que é que isto significava na prática, o que é que nós temos, o que é que nós tivemos no último ano. E a verdade é que nós tivemos 1866 pedidos individualizados de medicamentos. Estes pedidos originaram 1866 parceiros farmacêuticos. Depois, quando olhamos para o valor envolvido, quanto é que nós gastamos com medicamentos aqui no Centro Hospitalar em 2021? 70 milhões de euros, mais ou menos. Portanto, a dimensão é muito grande. Claro que a maioria dos gastos, onde é que ocorreram? Ocorreram em áreas que já nem têm muito a ver com o internamento, tem a ver, mas o que acontece aqui eu penso que acontecerá em todo lado, não é? Portanto, ocorreram no ambulatório. Quando eu falo em ambulatório não falo só de doentes seguidos em consulta, falo em hospital de dia e fundamentalmente em oncologia, porque é aí que nós temos o nosso grande peso à semelhança dos outros, para além da infecciologia. Do meu ponto de vista, fundamental mesmo, e neste momento aquilo que nós precisávamos mesmo, eram boas ferramentas informáticas que nos permitissem centralizar a informação, ter um acesso rápido aos dados, permitir que fizéssemos essa análise com facilidade. Não posso aqui também deixar de dizer que este é um caminho que nós também já começámos a percorrer há algum tempo e que, juntamente com a Glint, temos tentado desenvolver uma plataforma de solicitação, que começa na solicitação do medicamento mais uma vez e que vai terminar na monitorização, mas concretamente ainda não temos nesse aspecto, em termos de plataforma específica, não temos nada a funcionar. Depois aí dizer também que muitas vezes assistimos ao aparecimento de novas soluções informáticas. Como tudo, tem vantagens e desvantagens, porque cada vez que temos uma nova aplicação que tem uma determinada funcionalidade, isso depois traduz-se em imensos problemas de articulação, de comunicação. Precisávamos aqui também de uma visão mais global daquilo que são as ferramentas que nós temos disponíveis. Obrigada. Professora, fiquei aqui só com uma dúvida. A professora falou-nos da questão dos outcomes, da definição dos outcomes, dos resultados em saúde a atingir com uma determinada terapêutica. Vocês no vosso centro hospitalar exigem
esse indicador no momento da apresentação do pedido ou não? No momento da apresentação do pedido, nós definimos várias coisas. Definimos se o medicamento vai ou não integrar um programa de farmacovigilância ativa, o que quer dizer que nessa situação, se integrar, nós não nos vamos limitar a notificar as reações adversas de uma forma espontânea, portanto, nós vamos inquirir junto de todos os doentes a possibilidade de ocorrência dessas mesmas reações adversas. Depois, não conseguimos fazê-lo em todos os novos medicamentos, como devem calcular, mas em alguns sim, nós definimos que vamos já fazer essa monitorização e que fazemos essa monitorização. Algumas vezes pedimos relatórios ao médico assistente e analisamos os relatórios do médico assistente, outros é um trabalho misto entre farmacêutico e equipa clínica que fazemos essa monitorização, sim. Mas não para todos, claro que não conseguimos. Sim, muito bem. Doutor Armando Alcobaia, no Hospital Garcia da Horta, como é que é o processo? Nesta altura, se calhar, o processo está um bocadinho mais dificultado, graças aos problemas informáticos que estão a enfrentar. O Dr. João Ribeiro já foi dentro de uma plataforma informática que vos ajudava neste processo, neste circuito do pedido e da autorização dentro do hospital. Eu tinha alguma curiosidade em saber como é que isso funcionava, se calhar antes agora do vosso apagão, mas esperemos que volte a funcionar logo que retomem em pleno as vossas atividades. Bom dia a todos. Eu começo por dar os parabéns à APA por esta 10ª conferência, a número redondo, e em nome do Dr. Xavier Barreto cumprimentar toda a associação e cumprimentar os colegas do painel. Pois realmente eu nesta altura não serei se calhar a pessoa mais motivada para falar em digitalização total do circuito. É apenas uma parte e penso que seja muito condicionado a este timing. Ora bem, o que é que nós no Hospital Garcia de Horta, como em todos os outros hospitais, temos uma comissão de farmacoterapêutica, somos 5 farmacêuticos, 5 médicos, reunimos à quarta-feira. O que é que fomos fazendo? Fomos tentando, obviamente, temos aqui pelo menos um princípio, queremos sempre melhorar, e por isso também estamos a participar neste projeto do Instituto Kaizen, para que nos ajudem aqui a desenvolver, no fundo, e a otimizar alguns dos circuitos que temos, ou a introduzir outros novos. Mas temos tido essa preocupação, tentar melhorar aqui a articulação com os serviços. Não é nada de muito extraordinário. Foi tudo house-made entre elementos da comissão. Mas nós reunimos à quarta-feira e, portanto, os clínicos sabem, têm na internet do hospital um pedido de justificação, podem fazer até à terça-feira, à véspera da reunião da comissão, onde tem informação parametrizada, histórico de indicação, porque é que pretende, se há alternativas, enfim. Tem alguma informação, por vezes é suficiente, mas em muitas outras tem que ser complementada, e que é suficiente para iniciar o processo. A Comissão reúne, eu acredito que as pessoas possam, obviamente, pensar, mas todos os hospitais têm a sua Comissão de Farmacoterapeuta, não há a Comissão Nacional, portanto, há aqui duplicação de esforços, é evidente que existe, mas também há aqui, no fundo, toda uma atividade tem um caráter também pedagógico, porque a Comissão de Farmácia Terapêutica não está para negar os pedidos dos clínicos. A Comissão de Farmácia Terapêutica está mais para validar as solicitações e, no fundo, de alguma maneira, colocar os clínicos sobre a evidência, as alternativas existentes, que reflitam sobre isso e que façam as suas melhores escolhas, que muitas vezes são coincidentes com a Comissão de Farmácia Terapêutica. E, portanto, se nós sabemos, clínicos, comissão, de que podemos cumprir as guidelines com um tratamento que pode custar 600 euros por ano, mas também há tratamentos alternativos que podem custar 12.000, é de alguma maneira simples refletirmos ambos, não é? De que pode haver uma sequência, pode haver aqui uma cronofarmacologia, ou seja, podemos começar com um determinado fármaco, se não o resultado passar para outro. Portanto, a Comissão de Farmácia Terapêutica, e estou a falar neste específico, da estrutura, no fundo, da estrutura da Comissão, ela é muito semelhante aos outros hospitais, todo o circuito, mas o ponto é este, que é que nós sentimos que os próprios clínicos respeitam e percebem o papel da Comissão de Farmácia, e, portanto, a informação quando nos chega já vem de alguma forma trabalhada num sentido de otimização. Portanto, no nosso relatório de atividades, a Comissão de Farmácia Terapêutica, a nossa taxa de recusa é uma taxa relativamente baixa. Agora, o que foi falado também é um ponto muito fulcral. Há legislação de suporte à Comissão de Farmácia Terapêutica. Quando há pouco perguntaram se há
no fundo, recursos humanos suficientes. Como em muitas outras coisas, a legislação existe e é perfeita. Mas obriga o diretor clínico a dar 20 horas por semana, salvo erro, à Comissão de Farmácia-Terapêutica, e nós todos esperamos que ele consiga aparecer em todas as reuniões, todas as quartas-feiras. Dá, portanto, atribui horas aos profissionais, tem que fazer 500 outras coisas, mas isso é no fundo, realmente um desenho muito comum a outras realidades. Portanto, sim, de alguma forma, faltam recursos. Nós temos muito sistematizado também uma forma de autorização de utilização de novos medicamentos. E como já foi referido também, estamos a falar que 80% do valor associado a estes medicamentos é hospital de dia e consulta externa, muito menos internamente. Temos aqui uma atuação que vai no sentido de autorizarmos os novos fármacos com relativamente pouca experiência ainda, por períodos, por exemplo, na área oncológica, 3 meses, 3 ciclos, com reavaliação. Portanto, esse é o propósito. Se me diz que se 100% das reavaliações são feitas no timing que nós indicamos, não seguramente. Há muito caminho a percorrer. E, portanto, aí tudo podemos melhorar no sentido de automatizar esse tipo de recolha, com os tais indicadores. Muitas vezes esses indicadores são difíceis de colocar à cabeça. Se eu tiver essa capacidade de otimização, eu recolho essa informação. E no fundo, fecho o ciclo. Não basta dizer, autorizo para este doente em concreto nos próximos 3 meses e quero avaliar a performance de status deste doente, se melhorou, se piorou, se estabilizou, ao fim de 3 meses. Se não me chegar a informação, muitas vezes não temos a capacidade de proativamente irmos atrás de todas elas. Esse é um ponto importante. Mas as comissões de farmácia, no fundo, e a própria Comissão Nacional, trabalham sobre um desenho, uma estrutura que é vigente a nível, eu diria, quase global, a nível europeu, seguramente. E que assenta em pressupostos. E se calhar vamos ter depois repensar alguns desses vetores. Assenta nos pressupostos que os novos fármacos, e cada vez são mais a surgir, querem provar o seu valor terapêutico acrescentado. Portanto, tem que provar. Não é? Efetividade e segurança a EMA já autoriza. Portanto, quando o EMA aprova um medicamento, já se sabe que esse medicamento é, de alguma forma, seguro e, de alguma maneira, é eficaz. Tem já alguma efetividade. Mas essas novas moléculas ou estruturas querem comparar-se, ou devem comparar-se, com alternativas já existentes. E o valor terapêutico acrescentado que aportam, muitas vezes é difícil de provar no início. Porque os comparadores não são os ideais, o número de doentes em ensaios clínicos são pequenos, mas esse é o nosso início, estamos a trabalhar em cima desse ponto. Depois demorando algum tempo a tentar arranjar comparadores, comparações indiretas, onde estão vários grupos de trabalho por todos os países da Europa a trabalhar no mesmo pressuposto, perceber-se realmente há ali valor terapêutico acrescentado, com muito trabalho associado, que são comparações indiretas, parte-se de uma avaliação económica. Repete-se novamente o mesmo processo em todos os países europeus, porque o pricing dos medicamentos, no fundo, está de alguma maneira articulado entre os vários países, com a referenciação de preço, e esse é o desenho que temos. Só no final, depois de muito trabalho, de muita gente envolvida, aparece a parte que para mim é mais relevante e mais fundamental, que são os dados de vida real aos outcomes, que aparecem no fim deste caminho, ou seja, depois de muita atividade prévia. Ou seja, há sempre a hipótese de, sob este chapéu, nós tentarmos, de alguma maneira, reestruturar ou reorganizar. Os alemães, por exemplo, têm uma postura diferente. O sistema de saúde é diferente, com seguros, ou seja, assumem uma entrada de medicamento mais rápida e concentram-se, focalizam-se, investem na monitorização dos dados. Ou seja, a avaliação económica e o valor terapêutico acrescentado é feito logo quase de início, mas com pressupostos de dados da vida real. Portanto, isto, no fundo, é mudar um pouco a cadência com que trabalhamos. Eu, sinceramente, na minha opinião, muito pessoal, obviamente, não tem nada a ver com a Comissão de Farmácia Terapêutica, Comissão Nacional, nem EMAS. E, eventualmente, esse desenho, esse paradigma tem de ser aqui, de alguma forma, reequacionado. Porque, de facto, são muitos novos fármacos, a comparar com muitos outros, e é um trabalho inicial muito moroso, que atrasa a entrada e não é, de facto, muito eficaz. Esse é um ponto. Mas, assumindo que este é o desenho que temos, conforme disso, a Comissão de Farmácia Terapêutica, no fundo, complementa, é apoiada pela Comissão Nacional, que no fundo tem um desenho, tem um número de moléculas máximo que pode haver e que estão participadas e que fazem sentido, incorpora alternativas, como referi, podem ter custos diferentes,
E a Comissão de Farmácia Terapêutica adapta-se, no fundo não tem que ter tudo o que existe no Formulário Nacional e adapta à sua realidade. Portanto, tem aqui também algum fator no fundo, de otimização, pode ter, por exemplo, que ver com as vantagens económicas que pode uma instituição ter em adquirir um fármaco A em detrimento do fármaco B, se eles entre eles forem alternativos. Portanto, isso pode ser quase ao nível local, por uma oportunidade. Há aqui um custo de oportunidade, há uma oportunidade de aquisição, um preço inferior. Portanto, isso pode ser equacionado. Mas eu diria que a Comissão de Farmácia Terapêutica, na maior parte dos hospitais, penso que já é vista por esta altura como uma comissão que tem aqui um papel não de obstaculizador, no fundo, mas complementar. Penso que as pessoas percebem isto, percebem que é necessário ir por esta via, porque, caso contrário, há, obviamente, aqui alguns aspectos mais considerados de maior complicação, porque, atendendo à inovação, ao número de novos fármacos que existem, portanto, temos que tomar decisões, temos que optar por alguns deles em detrimento de outros. Parece-me também simples que seja questionado, mas num país de 10 milhões isto não podia ser feito de uma forma centralizada, una, indivisa? Aparentemente sim, mas a dinâmica deste mercado também tem as suas particularidades. Portanto, se entramos em monopólios, se fazemos esse tipo de ingerência, o mercado, de alguma maneira, se desregula, não é? E nós, Comissão de Farmácia Terapêutica, hospitais, temos sentido também alguma dificuldade a esse nível, não só com os fármacos inovadores, que os clínicos pretendem e os doentes necessitam, mas com fármacos clássicos que os doentes necessitam, os clínicos pretendem, e a Comissão de Farmácia Terapêutica também, mas que muitas vezes não estão no mercado já por motivos económicos, e existem rupturas de medicamentos muitas vezes com muito valor terapêutico acrescentado, e que muitas vezes não são falados. Falamos só na componente inovação. Portanto, em resumo, é um pouco isto. A Comissão de Farmácia Terapêutica HGO é muito semelhante a todas as outras. As pequenas nuances que referi, alguma digitalização interna, voltando ao princípio, e aproveito no fundo, esta plataforma, nós estamos a ver no Hospital Garcia Dorta momentos muito difíceis. E, portanto, há muita coisa a ser reequacionada em termos de tecnologias de informação, em termos de segurança. Fomos apanhados numa espiral que nos está a causar muitas complicações. Os hospitais têm que se preparar, têm que ter planos B e C. Portanto, neste momento, temos grande parte da atividade que voltou ao plano C, que é papel, que é telefone. Alguém se lembra dos faxes? Pois ainda foram utilizados. E, portanto, isto cria aqui uma perturbação, quase um caso clínico que, em termos até de administradores hospitalares, seguramente será partilhado e discutido, e que tem que ser, diria, na minha modesta opinião, revisto, porque realmente parece ser é realmente contraditório, não é? É evidente que a Kaizen, quando vem, eu tento passar toda a informação para digitalizar, fazer o mais clean possível, mas agora pergunto-me, porque ainda não sei se consigo recuperar os meus fecheiros da Comissão de Farmácia Terapêutica, portanto, todo esse histórico de utilização de efetividade de dados que eu posso ter perdido, portanto, estamos a falar, podem ser, e não temos a certeza se são recuperados ou não, mas se forem perdidos são anos de trabalho, temos todos que reequacionar aqui, com muito critério, mecanismos de segurança e alternativos, ideias inteligentes, que quem perceba tecnologias de informação possa ter para impedir realmente estes ataques, pelos vistos, podem vir a tornar-se mais frequentes. Numa primeira fase é tudo o que tenho para dizer e vou dispor para alguma questão. Muito obrigado, doutor. De facto, é um bocadinho paradoxal, porque andamos aqui anos e anos a falar da necessidade de acabar com o papel e agora somos obrigados a voltar ao papel como o último recurso para manter a atividade do hospital. E, de facto, é curioso que tenhamos chegado a este ponto. O professor levantou o doutor levantou esta questão da recolha de informação acerca dos doentes, dos resultados em saúde e das consequências que isto poderia ter em termos do modelo até de introdução de fármacos inovadores no mercado. Falou do exemplo alemão, eles têm um modelo diferente do nosso, têm menos barreiras no acesso, menos barreiras na introdução,
deixam, no fundo, se eu bem percebi, a definição de preço a posteriori para avaliação em função dos resultados em saúde. E de facto, no caso português é um bocadinho difícil de compreender que o preço seja definido tendo em conta a informação que resulta de ensaios clínicos, que compara com outros fármacos que já estão no mercado para aquelas patologias, e que nós depois não façamos nenhum esforço para confirmar se de facto esses resultados se confirmam na vida real, se confirmam na qualidade de vida dos doentes. E portanto isto parece ter um potencial enorme para rever, eventualmente para rever preço, porque a questão fundamental é sempre aqui o valor em saúde. Está aqui o Pedro Meira Ramos, esta é no fundo a definição destes processos de melhoria da Kaizen, é acrescentar mais valor e o valor na perspectiva do doente, e nós aqui de facto não estamos a medir o valor, estamos a dar como boa a informação que é dada pelo fornecedor, mas depois não medimos de facto esse valor na vida real. Isso não tem qualquer consequência em termos de preço, nomeadamente de preço, porque é a questão imediata que se coloca, não é? Por favor, doutor. Sim, esse ponto é verdadeiro, mas de qualquer das formas também não podemos pensar que estamos todos imunes a essa monitorização, mesmo que ela não seja muito eficaz. Porque no interior dos hospitais, portanto, a experiência do clínico, do doente, do enfermeiro, do farmacêutico, ela faz. E, portanto, há medicamentos que prometem mais do que outros e a experiência interna nos vai dizendo que realmente as expectativas eram demasiado elevadas, e há outros, pelo contrário, se apresentam como uma melhor alternativa. O que é que podemos dizer aí? Duramos mais tempo, eventualmente temos que investir mais recursos até ter a mesma informação que não está otimizada. Mas não podemos passar também a informação de que, por exemplo, um mau fármaco que por algum motivo tenha sido aprovado, mau fármaco no sentido que não tinha, no fundo, valor terapêutico acrescentado esperado, mas que exista no hospital e que compare com uma alternativa, vou pôr aqui em cenário, que tenha 10 anos e custe 1/10 do preço, se não provar, que se mantenha em utilização sem provar durante muito tempo. O que podemos fazer aqui é encurtar esse período. Esse é o ponto. Portanto, e em algumas situações também existe, não havendo certeza ou não havendo alternativa, manter durante mais tempo a utilização. Portanto, aí os tais indicadores, se existirem, o que é que eu posso variar neste tempo? E se não variar, o que é que eu faço? Paro, altero, interrompo. Mas, pronto. Em ambiente hospitalar temos um pouco, não é, essa atitude de observação. Se falarmos com o oncologista, isto afinal é muito melhor ou afinal não é tão bom como. E há essa dinâmica interna que se vai também, de alguma forma, corrigindo. Não é? Sim. Mas há realmente um longo caminho a percorrer em termos de, como toda a gente referiu, em termos de automatização e de escolha de dados. Mas é como digo, os outros dois passos iniciais ocupam tanto, no fundo, do investimento inicial. Quando chegamos ao terceiro passo, para mim é o mais importante, no fundo, de alguma maneira, estamos desgastados no processo. Demorou tanto tempo que não lhe damos a relevância que é merecida. Não é? Sem dúvida, e nesse âmbito, estes processos de melhoria, até que são propostos pela Kaizen, são muito importantes, não é? No fundo, também com o objetivo de libertar recursos, também para essa fase do processo, que é mais importante. E, portanto, isto parece ser uma prioridade, esta recolha de informação de uma forma sistemática, a associação ao doente destes resultados em saúde, com as diferentes terapêuticas, parece ser uma prioridade. Doutor João Ribeiro, como é que isto pode ser feito? Como é que as farmácias hospitalares, como é que os farmacêuticos podem contribuir para isto? Eu ouvi a professora Fátima Falcão falar da farmácia clínica no Lisboa Ocidental, da inclusão do farmacêutico nas equipas. Isto é uma realidade na maior parte dos hospitais, está muito aquém ainda daquilo que devia estar. Qual é o ponto de situação neste momento? Eu penso que, uma vez mais, neste aspecto, há uma grande variabilidade de hospital para hospital, de centro hospitalar para centro hospitalar. Há uns que, de facto, com um envolvimento clínico cada vez maior por parte dos farmacêuticos, e outros que ainda estão mais, digamos assim, ligados ao processo logístico, que também é uma das competências, mas
devemos criar, a solução passa por criar, de facto, meios, ferramentas que permitam-nos manter um controle sobre o processo logístico, mantendo circuitos eficazes, portanto, e a automatização seguramente será um deles, o recurso a ferramentas eletrónicas, pese embora o que aconteceu agora no Garcia Dorta, que de facto lamentamos e que de facto que deve também servir de alguma forma para precaver situações futuras, de alguma forma melhorar o aspecto da cibersegurança para que essa situação não ocorra, porque é impensável voltar atrás, portanto eu compreendo agora a situação que estão a viver, mas de facto não dá mesmo para se voltar a tornar, dá, é para de alguma forma aprender com isso. Mas voltando então à questão, temos de facto que nos libertar mantendo circuitos eficazes, libertar farmacêuticos para as atividades de natureza clínica, e um dos aspectos que eu acho que tem que ser resolvido com a maior brevidade, que aliás já devia estar resolvido, no qual o Colégio e o Colégio de Farmácia Hospitalar, em articulação e em sintonia perfeita com a Direção Nacional, nesse aspecto temos que resolver o acesso, por exemplo, dos farmacêuticos ao processo clínico eletrónico, porque isto, aquilo que é dado como assumido, que já pode ser, e eu quando falo também, permita-me que acrescente que não é um problema que só comum aos farmacêuticos hospitalares, mas também a outros profissionais de saúde. Há muito tempo que foi recomendado que tivessem todos acesso ao processo eletrónico, não só para registar a intervenção, porque se detectamos uma reação adversa, é natural que é útil se ficar registada no processo clínico e que o próprio médico possa tomar conhecimento que aconteceu aquela reação que foi detectada por um farmacêutico numa consulta farmacêutica, num follow-up a um doente. E neste momento, se essa realidade é um facto em alguns hospitais, na grande parte dos hospitais continuam sem acesso ao processo clínico eletrónico por parte dos farmacêuticos, não só para registar, mas até para consulta da informação. E isto leva-nos de volta ao tratamento da informação, à medição de resultados, que se formos ver bem, muitos farmacêuticos nem sequer conseguem aceder ao que está registado no processo clínico e muito menos registrar qualquer intervenção. Portanto, este será uma prioridade deste colégio, como já disse, em articulação. O Sr. Bastonário está perfeitamente alinhado com isto e tem-o dito publicamente nos últimos tempos. Não há razão nenhuma de natureza tecnológica para que isso não possa acontecer e, portanto, em termos legais também está recomendado. Aliás, a SPMS e a CSS já há bastante tempo que recomendou esta inclusão e, portanto, isto ficou um pouco ao critério e à decisão dos conselhos de administração, que têm alguns fomentado e outros têm deixado isto um pouco em stand-by. Portanto, eu diria que este é um desígnio que é preciso, de facto, normalizar por todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Depois, projetos como este que ouvimos aqui, portanto, poderão ser um caminho também para os hospitais individualmente abraçarem e, de alguma forma, utilizarem estas ferramentas que estão agora disponíveis, algumas até já vêm atrás, por exemplo, eu também já do colégio anterior para este persiste um projeto que chamamos de projeto Lean, que visa o uso de metodologia Lean na melhoria de todos os processos no hospital, cujos objetivos principais era manter o doente no centro, melhorando a qualidade do serviço prestado, aumentar o fluxo, e aqui com bastante importância, aumentar e melhorar o fluxo de informação por todo o hospital, e por exemplo, isto aplica-se bastante aos processos de decisão das comissões de farmácia terapêutica, à gestão eficiente do processo, é outro dos aspectos em que estamos também envolvidos e que poderão ser de utilidade às farmácias hospitalares, se assim o quiserem. Também o colégio continua envolvido com o projeto que já referiu, que o próprio Dr. Xavier referiu do início, o projeto Índice Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar, uma parceria com a APA, que de facto tem bastante valor por quanto permite medir o estado da arte relativamente a este processo e repensar e definir estratégias, identificando os pontos fracos que são detectados, e nesse aspecto é uma grande ajuda. Como já referi, também foi também com grande agrado que assisti
à intervenção do Dr. Pedro Meira Ramos, relativamente ao projeto Kaizen para otimização de processos. É outro caminho que pode ser seguido, estamos disponíveis para isso, e sendo que o manancial de informação disponível e não tratado é de facto imenso, e são necessários todos os instrumentos facilitadores de processo com os quais possamos contar, com todas as ferramentas. Temos também uma outra parceria em fase de construção que se refere à definição de indicadores de atividade para as farmácias hospitalares, portanto, sendo que alguns são relacionados com o processo logístico e outros com atividades de natureza clínica dos farmacêuticos, como referi há pouco, nos quais se insere, por exemplo, a medição de outcomes clínicos e utilização de dados de inteligência artificial. Eu referi aqui há tempos num painel onde também esteve, por acaso, o Dr. Armando Alcoia. Precisávamos de uma espécie de um Waze para a medição destes outcomes clínicos, e tudo o que nos possa ajudar nisto, mesmo admitindo que que todos têm acesso ao processo clínico, a informação também não é fácil de tratar. E, portanto, tudo o que possa fluir no sentido de nos melhorar essa recolha pode ser bastante interessante. E há neste momento um projeto de construção de definição até de recolha de informação, mesmo quando é escrita em campo livre, num texto em campo livre, como é, por exemplo, o diário médico é feito na maior parte das vezes em campo livre, e a informação, se não for normalizada, torna-se difícil recolher. Portanto, tudo que for de auxílio é importante. Por último, também tivemos conversações prévias com o ICIB, na pessoa da vice-presidenta, a doutora Teresa Luciano, que pretende também dar algum auxílio na melhoria de alguns processos, nomeadamente na qualidade dos registros clínicos, no conhecimento da legislação relativa à utilização dos dados de vida real, quando pretendemos utilizá-los no campo da investigação e desenvolvimento, e esse é também um campo que está em aberto, e também na partilha e na utilização e, sobretudo, na reutilização desses mesmos registros clínicos. Portanto, eu diria que são mais ou menos algumas estratégias que estão em cima da mesa para podermos, de alguma forma, ajudar as farmácias hospitalares a seguirem este caminho. Professora Fátima, nesta questão da medição do valor para o doente, é fundamental envolvermos o doente, não é? E, portanto, enquanto não tivermos este tipo de estrutura montada e sistematizada nos hospitais, deste tipo de medição, ouvindo o doente, através dos Patient Reported Outcomes, portanto, os PROMs, porque geralmente este tipo de avaliações tem informação clínica, mas também tem a informação fornecida pelos doentes. Sem esta perspectiva do doente é difícil termos uma noção do real valor de cada um dos fármacos na vida de cada um dos doentes. O vosso hospital tem algum projeto nesta área? Está a implementar este tipo de medição ouvindo de facto os doentes? Neste momento nós não temos nada ainda implementado, mas este é o caminho que nós pensamos seguir. Aliás, eu não consigo deixar de referir ainda que, na verdade, na minha opinião, as comissões de farmácia terapêutica têm que ser o promotor, o catalisador dos estudos de vida real. Nós temos tido alguma experiência nessa matéria, não tanto ainda nos PROMs, mas na avaliação da efetividade dos fármacos e, na verdade, eu acho que a Comissão consegue muitas vezes reunir em seu torno uma série de vontades, uma série de profissionais, de modo a conseguir termos uma visão mais alargada daquilo que é a utilização do medicamento. Vou dar alguns exemplos apenas só para que se perceba o que é que tem sido feito, o que é que já temos e o que é que desejamos implementar. Até aqui fizemos-lo cada vez que surgiram novas terapêuticas que pensámos que iriam ter um impacto significativo, quer em termos de qualidade de vida, de eficácia e efetividade, mas também de custo. Fizemos uma primeira vez quando surgiram os novos antivíricos de ação direta para a hepatite C. Isso obrigou a congregar esforços do
uma série de serviços, portanto, desde a gastroenterologia, a infecciologia, os serviços farmacêuticos, a Comissão de Farmácia, e depois uma outra área que hoje ainda não foi falada, mas que eu acho que é importante falarmos, que é como é que vamos divulgar os resultados que vamos tendo de vida real, a importância que tem conseguimos publicar aquilo que são os resultados portugueses ou os resultados nas nossas costes doentes. Portanto, essa é uma área que eu acho que é muito importante fazê-lo. Depois, mais tarde, fizemos outra vez, agora durante a pandemia, com a vigilância, e aqui já mais alargado, envolvendo muito mais serviços, com a vigilância da utilização dos medicamentos numa doença que era nova e que medicamentos não tinha, numa primeira fase, agora já tem, mas na altura não tinha. Tentamos sempre integrar, quando podemos, projetos internacionais e também nesta altura da Covid-19, integramos um grande estudo com o Centro Médico de Roterdão, temos uma série também de resultados publicados portanto, é importante não só trabalhar, não só desenvolver os projetos, mas depois conseguir partilhar os resultados, e não há outro modo hoje em dia de conseguir partilhar resultados e não seja com publicações. E agora sim, nós estamos a tentar dar os primeiros passos nessa direção, mas que eu possa já ter resultados para apresentar hoje aqui eu não tenho. Tenho uma intenção, um desejo, mas não tenho resultados. Doutor Pedro Meira Ramos, eu fiquei aqui com uma curiosidade, no vosso estudo falam da possibilidade de incorporar ciência de dados e inteligência artificial neste processo. Não sei se já tem alguma coisa de concreto pensado sobre isto, como é que podem utilizar estas novas tecnologias para melhorar, nomeadamente esta parte do registro de resultados a posteriori durante o follow-up dos doentes. Isto no fundo é um assunto que neste momento começa a ser bastante falado. Nós antes, quando falávamos de inteligência artificial e depois na promoção, se quiserem, temos meios digitais a ajudarem-nos na tomada de decisão, há uns tempos era algo impensável, agora aos poucos isto começa a ganhar formato em algumas áreas da saúde, nomeadamente nas áreas de diagnóstico. Acho que, de certa forma, dependentemente das áreas e dos processos, ainda está em estado embrionário, mas de qualquer das maneiras, um exemplo concreto, não, acho que não temos, mas como sabemos que isto é um caminho que vem aí, e reforço um bocadinho também aquilo que o Dr. Armando Alcoa disse, se este é o caminho, isto também revela que nós temos de ter planos B e planos C mais preparados para tudo isto, não é? E lá está, mais uma vez, a sistematização e a normalização de processos, que eu falo aqui quase como princípio, mais do que algo específico, mas como princípio tem que estar subjacente a tudo isso. Mas voltando ao tema, eu diria que ainda se calhar podemos estar longe em alguns pontos, mas temos que começar a preparar o futuro nesse sentido. E todos os sistemas digitais e toda a inteligência artificial vai precisar de uma recolha de informação intensa, de uma recolha de informação estruturada, para ser eficiente e para ser efetiva. E, portanto, essa partilha de informação, a forma como ela é estruturada, como é mantida, como é organizada, como é partilhada, é um dos passos cruciais agora a ser dado para que num futuro próximo tenhamos esses sistemas a funcionar e que basicamente uma das coisas que vejo que poderão fazer é um conjunto de sugestões, de decisões e de promover ou sugerir mesmo, está aqui uma alternativa, estamos à procura de uma alternativa de uma terapêutica, calma, mas já está aqui pré-selecionada 2 ou 3 com base em todos os resultados que foram reunidos numa série de um grande painel de doentes ou de impactos, etc. Já está aqui concretamente uma proposta, ou de tudo aquilo que conhecemos como informação espalhada por todos os lados, está aqui concretamente qual é que é a melhor opção, custo-benefício e valor para o doente. Portanto, acho que ainda estamos um bocadinho longe disso, é aqui um repto que quem desenvolve este tipo de soluções tecnológicas tem aqui um campo verde, não é? Pela frente, ou melhor, um campo virgem, desculpem, para semear e para desenvolver muito, mas, quer dizer, isso só virá em todo o processo digital, até nas coisas mais simples, como um dashboard de indicadores, etc. Isto precisa de informação consolidada e estruturada. Isto é a base, é o chassi, se quiserem, não é? Assim, numa comparação bastante simples.
Portanto, esse trabalho tem que começar a ser feito já. E esse trabalho, ao começarmos a fazer isso, a estruturar dessa forma, a permitir ter os primeiros indicadores, as primeiras partilhas, os primeiros dashboards, mais tarde vai nos trazer esse tipo de soluções ou facilitar a sua implementação. Acho que esta é a mensagem importante. Mas, ao mesmo tempo, já com aquilo que temos hoje, com diferentes processos, com diferentes centros hospitalares a poderem trabalhar de maneiras diferentes, a terem mais facilidade de acesso, menos facilidade de acesso, mas só essa estruturação já hoje pode trazer os seus benefícios. Não é? Quanto mais não seja, facilitarem muito a procura e a busca por essa informação. E, portanto, vão ver, há a estruturação, há a sistematização, podemos vir a facilitar muito o acesso e a procura desta informação e mais tarde poderemos vir a ter sistemas que nos fazem sugestão e fazem uma parte desse trabalho, encurtando muito o tempo e depois focando nos profissionais e quem sabe verdadeiramente em decisões últimas ou em decisões difíceis ou aquilo em que nós de facto trazemos aqui um valor acrescentado muito grande. Portanto, eu acho que é esta um bocadinho a perspectiva, acho que é isto que teremos pela frente. Pelo menos no meu conhecimento, diria, não tenho aqui uma solução concreta em cima da mesa que acho que possa avançar, mas acho que na área da saúde, de uma maneira abrangente, e não só este será o caminho, e portanto é essencial que preparemos as coisas nesse sentido. Muito bem. Eu também não resisto a fazer aqui um comentário. Eu trabalho num hospital, portanto, para além de ser membro da direção da APA, trabalho no Centro Hospitalar de São João. E nós temos, tanto na APA como aqui no meu hospital, nós temos interessado também por esta questão do valor em saúde. E como dizíamos há bocado, existem duas grandes dimensões para nós medirmos este valor. A dimensão clínica, que resulta de dados clínicos, e a dimensão que nos é dada pelo doente, que resulta muito dos PROMs. E sobre os PROMs, já há vários hospitais a recolher informação. Eu dou o exemplo aqui do IPO de Porto, é um hospital já muito diferenciado na recolha de PROMs, criou um gabinete específico só sobre, um gabinete que eles chamam um gabinete de qualidade de vida, onde todos os doentes, já à entrada do ambulatório, podem parar e podem preencher um questionário num conjunto de computadores, tipo iPads, que eles colocaram à entrada do hospital, com questionários pré-definidos, standardizados. Existem, como sabe, existe uma instituição internacional, que é o ICHOM, que define standards para a recolha deste tipo de informação, e portanto já existem hospitais em Portugal a fazer isto. Depois temos que associar isto às terapêuticas e perceber qual é a diferença e como é que isto se traduz em diferentes outcomes em função de diferentes terapêuticas. E, portanto, esta associação ao doente e o tirar conclusões sobre isto é absolutamente fundamental. Mas há hospitais, nomeadamente os IPOs, são se calhar os hospitais, e em concreto o IPO de Porto, e outros, não é só Coimbra, tem também um projeto na área da oftalmologia, mas há vários hospitais que estão a recolher já esta informação através de PROMs. Sobre a inteligência artificial e sobre a questão dos dados, o que parece ser mais promissor são alguns esforços que têm vindo a ser feitos para o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial que recolhem informação de bases que neste momento não estão estruturadas, mas que podem recolher essa informação, estruturá-la da forma que nós definirmos e depois associá-la ao nosso doente. E sei que aqui no meu hospital existe um projeto nessa área, em conjunto com a FMUP, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, e cujo objetivo é exatamente este, porque muita desta informação clínica já existe. Existe no sistema informático da patologia clínica, no sistema informático da anatomia patológica, no S-clínico e num conjunto enorme de outras aplicações clínicas que existem nos nossos hospitais. E, portanto, construir em cima disto novas plataformas para recolha de mais informação clínica é impensável e, portanto, se calhar o futuro passará muito por, como dizia o Dr. Pedro Meira Ramos, desenvolver sistemas de inteligência artificial que recolham esta informação, que a estruturem e que nos forneçam a informação do que nós precisamos para poder acompanhar estes doentes com indicadores pré-definidos, eventualmente no momento do pedido na CFT. Não é? E, portanto, parece-me que existe já algum caminho a ser feito. Parece-me, por outro lado, que existe alguma falta de recursos para este caminho ser feito. O facto também disto não ser incentivado, ou seja, de não existir, por exemplo, no caso das compras, não existe a possibilidade de nós renegociarmos preços em função de resultados, porque isso seriam fortes incentivos para nós recolhermos resultados, não é? Como é natural. E o próprio financiamento dos cuidados de saúde acaba por também não ser influenciado pelo valor em saúde, pelos resultados dos nossos doentes, porque se nós estivéssemos a financiar os hospitais em função do valor que aportamos aos doentes, ao invés de estarmos a financiar por episódios que produzimos,
provavelmente os hospitais teriam maior incentivo para fazer isto, não é? Agora, eu estou convencido que o futuro será por aqui. O futuro será cada vez mais porque os doentes vão exigir isto. Os doentes cada vez mais exigem isto, não é? E, portanto, o futuro será por aqui. Faz todo sentido que nos preparemos para isso, porque claramente, quer na questão das compras, quer na questão do financiamento, o valor em saúde será determinante. Portanto, não resisti a dar saltar aqui um bocadinho o papel de moderador e passar um bocadinho a participante, porque no meu hospital sou o diretor do centro de ambulatório, portanto, também estou de alguma forma envolvido em algum destes processos e, portanto, não resisti também a dar aqui, no fundo, a experiência do meu hospital. Doutor Armando, faz favor. Só num ponto muito, muito concreto, nós às vezes somos ultrapassados pela realidade, não é? E há coisas que são relativamente simples e que se podem utilizar. Nós tínhamos aqui um pequeno projeto que está a germinar, os IPOs já têm, uma coisa simples, os hospitais têm as suas apps, não é? Já criaram as suas apps, portanto, isso dá logo uma dimensão enorme, um potencial enorme. No caso dos serviços farmacêuticos, o que estamos a tentar aproveitar é que todo o sistema de reorganização do ambulatório, quer seja marcação de consulta, agendamento de timing para vir levantar a medicação, possa ser otimizado e que o doente sinta, no fundo, alguma vantagem utilizando essa app, em contrapartida pode-nos fornecer alguma informação. Ou seja, vai levantar no dia X, sente-se bem, sente-se melhor, sente-se assim. Portanto, há aqui uma situação de compromisso. E há promos que nos chegam de uma maneira rápida, desde que não seja eventualmente muito complexo. Isso está no terreno e não é difícil de fazer. Hoje, concretamente, e foi hoje, em virtude deste ataque informático, também, possivelmente, perdemos alguma da informação que dávamos aos doentes em forma de folhetos informativos. Já estavam otimizados aqui internamente. E temos os estagiários aqui a fazer o estágio e o trabalho pode ser reformular esses folhetos. E esses folhetos não tinham QR Code. Portanto, nós temos cada vez mais população jovem que vem, entregamos um folheto em papel, para que é isto? Não? Vem um código. O folheto tem que incorporar o QR Code com a informação. Portanto, estamos a estender um folheto a alguém que tem um telemóvel na mão e não tem mais nada, uma pequena carteira, e se calhar nem isso já paga em MBWay, ele lê o QR Code. Portanto, esse tipo de situações já estão a acontecer. E as apps, penso que podem ser exploradas nesse sentido, que a tecnologia que já existe nos hospitais já foi implementada e que muitas vezes está mais ou menos deserta ou desertificada, e esse fomento da utilização, penso que pode ser interessante. O IPO de Lisboa sei que tem já, ao nível dos serviços farmacêuticos, no fundo, essa partilha, mas penso que é interessante. Desde que o lado do doente, a pessoa com doença, o utilizador, sinta vantagem, nós temos muita percepção que os doentes não se importam muitas vezes de partilhar informação, às vezes estão ansiosos por partilhá-la, e vindo diretamente é um promo, de facto. O que existe em processo clínico, o que existe nos relatórios internos é a percepção dos profissionais daquilo que os doentes sentem. Portanto, temos sempre esse filtro e muitas vezes não é coincidente. Portanto, deixar realmente este canal de comunicação aberto para o doente poder dizer no sistema seguro, obviamente, o que é que sendo positivo e negativo. Não tarda muito, estaremos, obviamente, a ser classificados e se calhar os hospitais, os profissionais, com as estrelinhas tipo Uber e, portanto, talvez depois o financiamento seja um pouco em função desse valor que aportamos. Mas aí temos que contar aos doentes se aportarmos o valor ou não é? E dar-lhes as ferramentas para nos classificar. E, portanto, e depois, tais como quaisquer motoristas de Uber, olha, vamos sendo, no fundo, escolhidos de forma diferencial pelos doentes. Mas pronto. Esse caminho não estará eventualmente tão longe assim, não parece ser rocket science, penso que está mais próximo do que se calhar até pensamos, não é? Sim. Nós aqui, ainda bem que falou das apps, eu por acaso não me estava a lembrar disso, nós também temos uma app, a maior parte dos hospitais tem agora, e estamos precisamente a trabalhar agora na criação de um questionário para já de satisfação dos nossos doentes, porque nos está a ser exigido, é-nos exigido pela certificação de uma série de áreas, nomeadamente dos centros de referência, e nós neste momento temos um questionário em papel que é distribuído aos doentes e, portanto, estamos neste momento, e é relativamente fácil porque a app já está programada dessa forma, portanto, é muito fácil colocar lá um questionário e o questionário ser apresentado ao doente cada vez que ele faz a admissão numa consulta, e, portanto, estamos a trabalhar nisso.
Não, para já não estamos a medir o valor em saúde, não é um questionário clínico colocado ao doente, mas a estrutura é a mesma, não é? Portanto, pode ser adaptado para aquilo que nós entendemos como melhor. Eu, antes de terminar a nossa sessão, tinha aqui uma questão que vos colocava, que qualquer um de vocês pode responder se tiver informação sobre isto, que vai um bocadinho ao encontro também daquilo que temos estado aqui a discutir. Uma pergunta da Sara Laborinho Rodrigues, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, e que diz: estamos a desenvolver um trabalho de mapeamento e workflow semelhante na CFT do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Não faria sentido existir uma plataforma das comissões de farmácia terapêutica a nível nacional para partilha de informação? Há alguns anos esteve em desenvolvimento com o Infarmed uma solução que não avançou. Portanto, nós falamos também sobre isso aqui, sobre se não faria sentido termos as CFTs com um contacto mais próximo a partilhar informação. Penso que, não sei se foi o Dr. Pedro Meira Ramos que falou sobre isto, porque de facto muitas vezes os problemas e as questões são as mesmas, os fármacos são os mesmos. Há uma revisão, há uma parte mais até relacionada com a criação de evidência para a utilização daquele fármaco, que é um trabalho que é partilhado por todas as CFTs, mas cada um, se eu bem percebi, está a fazer o seu, não é? Isto não faria sentido, esta partilha? É a pergunta da Sara Laborinho Rodrigues. Não sei se a professora Fátima, se quiser começar por si, depois podemos passar também aos restantes convidados. Olá, Sara, bom dia. Sim, eu penso que sim. Isso que a Sara referiu, eu lembro-me perfeitamente dessa tentativa que houve de criar uma plataforma que fosse nacional, onde ficavam disponíveis aquilo que eram os pareceres e as autorizações de cada uma das comissões locais dos hospitais. Na altura não existia uma comissão nacional, hoje em dia temos uma comissão nacional e temos já disponível no site da Comissão Nacional algumas das decisões que servem de orientação, embora não sejam vinculativas para as comissões locais, portanto estamos um bocadinho à frente. Agora, em relação à necessidade de uma plataforma e dessa plataforma ser comum, eu continuo a achar que sim, acho que haveria todas as vantagens em conseguirmos ter qualquer coisa nessa área. Dr. Armando. É óbvio, concordo. Eu também me lembro perfeitamente do desenho de uma plataforma que o Infarmed esteve a desenvolver e que já estava a chegar à cor do ecrã de fundo. Portanto, teve desenvolvimentos, teve investimentos. Isto depois são ciclos políticos, que às vezes há situações que se vão perdendo. É evidente que temos estruturas dentro do Ministério mais vocacionadas para esse tipo de abordagem, portanto, que deviam, de alguma forma, tomar iniciativa e organizarem-se, porque, de facto, mesmo em termos de investimento, é óbvio que cada hospital a fazer por si não faz sentido nenhum, são investimentos duplicados. Portanto, isto tem que ser uma aposta política, portanto, tem que ser um ciclo em que se faça, em que se termine e que depois não passe de patamar A para patamar B e que fique outra vez no fundo da decisão. E infelizmente com custos associados, porque à data, é como digo, estaria numa fase quase final de desenho, não é? Com investimento, até com empresas de fora. Portanto, é um caminho que será importante seguir e seria, obviamente, facilitador, agregador de informação, como parece. Toda a gente perceberá, não é? Dr. João Ribeiro, faz favor. Sobre esta questão da partilha de uma plataforma partilhada para as CFTs. É evidente que sim, eu não posso deixar de corroborar esta opinião. Como eu já referi atrás, a partilha e a utilização e a reutilização da informação recolhida, seja de registros clínicos, seja outra qualquer, disponibilizá-la para quem a queira analisar ou quem possa ser útil. Não sei se sob a forma de plataforma, sobre um formato qualquer desde que seja de fácil acesso e partilhado. E se calhar até a fazer que até poderia ser um projeto mais ambicioso entre as farmácias hospitalares e que não congregasse só informação de natureza das comissões de farmácia terapêutica, mas às vezes até de processos logísticos que nos interessam e que acabamos por telefonar uns aos outros ou telefonar a quem temos mais proximidade, digamos assim, que facilitem. Portanto, sem dúvida que sim. Muito bem. Esperemos que o Dr. Rui Ivo esteja a assistir a esta sessão e que eventualmente retome esse projeto.
Eu penso que não temos mais nenhuma questão e, portanto, penso que podemos dar como finalizada a nossa sessão. Queria agradecer-vos muito por terem aceitado este convite. Acho que foi uma sessão muito interessante. Eu aprendi muito e tenho a certeza que os nossos participantes, quem nos está a ver também, certamente é um tema que iremos voltamos sempre a quando o Índice Nacional do Medicamento, que geralmente se realiza por volta do mês de novembro. E, portanto, queria agradecer-vos muito por terem estado aqui e agradecer-vos também o trabalho que fazem nos vossos hospitais. Muito obrigado, um abraço a todos e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Adeus. Até um dia destes. Muito obrigado.